Agradecemos a participação de todos em mais um Terça no CREA. Aproveitamos para registrar as presenças dos inspetores da Regional do CREA Gravatá, engenheiros Roberto e Eratóstenes. Pedimos por gentileza que ativem o modo silencioso do celular e que perguntas sejam feitas somente após a palestra. Bom, o tema de hoje, Sistema de Esgotamento Sanitário, case da cidade de Gravatá. Palestrante, Ricardo Loureiro Malta Filho, que tem como titulação engenheiro civil e analista de saneamento. Boa noite a todos e a todas. Desde já agradecer ao CREA o convite, a oportunidade de falar com uma plateia tão nobre como esta e de um tema tão importante que é o saneamento, o esgotamento sanitário, um tema que leva a qualidade de vida, leva a saúde à nossa população e um tema que precisa realmente ser discutido, debatido para chegarmos à universalização. E só vai chegar a esse sonho com a participação aqui de cada um de nós engenheiros. Então, é um tema que realmente precisa ser mais discutido. Vou iniciar com um vídeo institucional que ele diz mais aí. Vou iniciar um vídeo institucional que ele diz mais aí. O rio Ipojuca é o terceiro rio mais poluído do Brasil. Passeia tímido pelo Vale do Ipojuca, onde 26 cidades encontraram um bom lugar para abrigar cerca de 1.200.000 pessoas. Passeia tímido pelo Vale do Ipojuca. O rio dorme esquecido, esperando uma oportunidade. Cerca de 1.200.000 pessoas. Sinto aqui no meu leito que a natureza tudo pode. Mesmo que o ventre seja só uma pedra nascente que seca e molha. A natureza pôs em meu leito muitas criaturas. Uns que preferem a lama, outros são mamíferos, todos querendo sobreviver. Uns que preferem a lama. Mas quando olho aqui por baixo, encontro muitos assim, mortos por asfixia. Mas quando olho aqui por baixo, aqui do leito vejo tudo todos os dias. Meninos brincando pelos campos do vale. Era o que eu vi. Aqui no meio, o frescor do cravo, o cheiro alegre do vento, o canto de todos os pássaros, o cheiro alegre do vento. No leito recebo de tudo e mais um pouco. São os fundos, o quintal, lixo e foto. Chego a ficar caudaloso, mas muitos não entenderam porque a vida depende dela. Chego a ficar caudaloso, mas muitos não. As pontes só têm serventia quando se leva a algum lugar. Quando embaixo corre um leito que não pode desviar. As pontes pois muito bem, quem diria, ainda alimenta um sonho. Pela vontade dos homens, fazer o que tem que ser feito, pois muito bem, fazer bem, fazer direito. Se somos parte da rede que cria e alimenta a vida, vamos então fortalecê-la, de tão bela, delicada. Somos parte da rede que cria e alimenta a vida, vamos então fortalecê-la.
Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca. Cuidar do rio é da nossa natureza. Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca. Cuidar do rio é da nossa natureza. Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca. Cuidar do rio é da nossa natureza. Saneamento da Bacia do Rio Ipojuca. Ele visa ali sanear, fazer o esgotamento sanitário de todas as cidades que estão passando ali pela margeando o Rio Ipojuca, para mudar aí o cenário desse rio que pede socorro. E o caso é trazer aqui para vocês a obra que está acontecendo na cidade de Gravatar. Já iniciamos obra em Itacaimbó, Sanharó, Caruaru, Bezerros tem projeto e também vai iniciar obras. Então todas as cidades aí que margeiam o Rio Ipojuca serão saneadas. E realmente visamos aí retirar o Rio Ipojuca desse ranking aí dos rios mais poluídos. Então, na cidade de Gravatar, a população beneficiada aí vai ser, na primeira etapa, de 33 mil pessoas e representa aí cerca de 30% a 40% da cidade que vai ser saneado e um investimento de 35 milhões. Representa aí cerca de o descritivo aí do município de Gravatar, está a 447 metros do nível do mar. É uma cidade bastante conhecida aqui da nossa região, é a porta aí do Agreste, a zona de transição da mata para o Agreste, e situada em cima do Planalto da Borborema, uma população de mais de 80 mil habitantes, uma área de 506 km², um IDH de 0,63, distante aqui da capital cerca de 80 km, e inseridas aí na bacia do Rio Ipojuca, do Capibaribe e do Siriaém. A parte central da cidade de Gravatar, ela fica inserida na bacia do Rio Ipojuca. A parte norte da cidade já é a bacia do Capibaribe, o divisor praticamente aqui a 232, sentido Caruaru, do lado direito, já inicia a bacia do Capibaribe, uma parte da cidade, puxando para a parte norte, e na parte sul da cidade é a bacia do Rio Siriaém, onde existe lá as nascentes do rio Amaragi, que é o principal manancial que abastece hoje a cidade, onde temos aí uma obra para iniciar em 2019, uma obra que vai realmente acabar com um problema de desabastecimento da cidade de Gravatar. É uma obra de 22 milhões que vai tirar a água da barragem de Amaragi e levar diretamente para a cidade de Gravatar. E outras obras, como a adutora do Agreste, Serra Azul, vai realmente tirar a cidade do rodízio. Outras obras, como a adutora do Agreste, Serra Azul. Aqui realmente tirar a cidade. Ao passar dos anos aqui, como Gravatar era a parte do sistema de esgotamento, tratamento e cobertura da cidade, certo? Até a década de 60 não havia nem tratamento nem cobertura, era 0%. Nos anos 70, com a criação lá, a construção da Coab, do bairro da Coab, passou a ter 1% de cobertura e 0% de tratamento. Nada era tratado. Daí, dos anos 70 até 2002, 2006, aí veja, era um descaso, uma falta de interesse público de fazer o esgotamento sanitário. Quer dizer, não existiu nada. Então, 70 a 2000, aí, mais de 30 anos, a cidade não teve nenhum investimento em relação ao esgotamento sanitário. E aí veio o projeto Alvorada, em 2002 a 2006, um projeto que também foi um gasto, se não me engano, na época, mais de 14 milhões. E uma obra que
foram feitos coletores, não foi feita a estação de tratamento, e aí não teve, a finalidade da obra não foi alcançada. Devido a uns erros que a gente vai relatar mais na frente, não foi alcançada. Então a obra foi embargada, foi paralisada, e a cidade continuou com 0%, praticamente 1%, continuou com 1% de cobertura e 0% de tratamento. Em 2016, o PSA Ipojuca implantou, começou a fazer uma obra diferente das anteriores. O que é que a gente começou a analisar? Porque o Alvorada deu errado. Então, foi errada porque não foram feitas ligações intradomiciliares, não foram feitos jamais. Então, era uma obra convencional. E não caiu lá a população, não tomou ela como parte da cidade, algo que viesse beneficiar. Então a maioria da população nem sabia que tinha obra lá, ou então só viu o transtorno, não viu os benefícios no Alvorada. E o PSA Ipojuca veio para mudar essa realidade, veio mudar a concepção de como se fazer essa obra. Então mudamos a concepção de como iria executar essa obra. Então foi uma obra que foi pensada aí para entrar com a parte social muito grande, mudar a concepção de uma obra convencional, do esgoto convencional, onde passava com os coletores em todas as ruas, para uma obra utilizando o método condominial. Foi uma obra que fez em todas as etapas. Estamos mesclando as ligações intradomiciliares, fazendo desde o início da obra as ligações intradomiciliares, os ramais, os coletores, interceptores, então a estação de tratamento, e para realmente funcionar, realmente ter a finalidade dela, que é levar a saúde e o bem-estar à população. E aí até 2037 a previsão é 100% de tratamento e 100% de cobertura na cidade. E aí até 2037 a previsão é 100% de tratamento e 100% de cobertura na cidade. Agora, tá perto. Aqui, obras e serviços previstos era a reabilitação da rede coletora, conclusão da elevatória e do interceptor, que foram feitos no Alvorada. Uma parte, a implantação de um emissário de recalque e a implantação da estação de tratamento de esgoto. E também os ramais e as ligações intradomiciliares. A implantação de um emissário de recalque e a implantação da metodologia do condominial. Projetos executivos compreende tanto o projeto da rede coletora, como as intradomiciliares. E é algo que envolve toda a cadeia produtiva de esgoto, que desde o banheiro, desde a parte mais íntima de cada família, que é no banheiro, onde se inicia, até a estação de tratamento. Então esse projeto foi pensado do início ao fim. Então, diferente e chegando aí na metodologia convencional, do início ao fim. A metodologia convencional, aqui são ruas. Aqui, na metodologia convencional, a gente teria que passar com coletores em todas as ruas, teria que passar e fazer a ligação dos ramais de esgoto, cavando, fazendo escavação em todas as ruas, paralisando o trânsito. Realmente é bem muito mais complicado e causa bem mais transtornos do que a metodologia do condominial. Aqui é o ramal de calçada, onde passa-se um coletor nas calçadas e as casas vão ligando a ela. O fundo de lote também acontece muito, dependendo, principalmente numa cidade como Gravatá, onde a topografia é bastante acidentada. Então aqui é o fundo de lote, onde o esgoto de uma residência passa pelo lote de outra residência, pelo fundo de lote, e aqui do ramal de jardim também passa pela residência, pela área privada, agora pela frente
frente das residências. Então, a condominial, ela não causa esse transtorno de paralisar uma rua inteira, certo? Para fazer essas ligações. Então, a obra é feita na calçada ou dentro dos fundos dos lotes, utilizando sempre o caminho preferencial do escoamento dessa água. Dentro dos fundos dos lotes, nesse esgoto. Utilizando sempre a metodologia condominial também é muito aliada com a área social. Certo? É feito todo um trabalho social antes da obra, durante e o pós. Então, tem um trabalho social muito grande. Então, é feita a divulgação e mobilização da população, a visita domiciliar da equipe técnica social, reuniões condominiais para adesão ao sistema. Então, o pessoal da social vai quadra por quadra conversar com cada um dos moradores para ter aderência à obra, vai explicar todo o sistema de esgotamento e como utilizar para ele ter sustentabilidade. Então é feito todo um trabalho social de educação sanitária e ambiental. E o apoio na obra e as mediações de conflito. Isso é constante. Uma obra dessa é constante. Lá mesmo, em casos de detonação, causava assim a população ficava, vamos dizer, apreensiva, com medo de danificar seu imóvel. Então, o trabalho social nessa hora também é muito importante. Conflitos de desapropriação. Então, a metodologia que utilizamos foi estar com um social forte dentro da obra para minimizar essas interferências. E aí o trabalho da equipe social, que é realizado todo o trabalho de mobilização comunitária, atividades socioeducativas da população. O que eu falei, tá levando a população para dentro da obra. A população tem que se sentir integrante ali ao sistema. Tem que saber que realmente vai ter os transtornos da obra, mas que o benefício vai ficar para a vida inteira para eles lá. Tem que saber que realmente vai ter os transtornos da obra. Aí montar as comissões de moradores para realizar os acompanhamentos da obra. Reuniões com formadores de opinião, a visita social porta a porta para esclarecer qualquer dúvida da população, apresentação em encontros religiosos, reunião condominial de quadra. Então, um trabalho social aí muito forte. Apresentação em encontros religiosos, reunião condominial de quadra. E aí o escopo dos serviços que era realizado nessa obra era cadastrar e avaliar o sistema existente por meio de estudos, análise de atividades de campo referentes aos componentes construídos. Existia muita rede do projeto Alvorada e toda essa rede foi cadastrada, foi limpa e foi verificado que dava para aproveitar daquela obra que foi feita de 2002 a 2006. Limpar, desobstruir, recuperar o sistema existente, elaborar projetos executivos de unidades conforme previsto nos orçamentos da estação elevatória e da estação de tratamento de esgoto. O Alvorada não tinha feito a estação de tratamento, mas a parte da estação elevatória já existia também lá. Executar a obra de redes e ramais condominiais em consonância com as atividades de mobilização comunitária e executar a obra do interceptor, linha de recalque emissário da ET, requalificando a estação elevatória existente. E o início dos serviços, né? Como foi iniciado em 2016, início de 2016, certo? Meados de 2016, com a prepara aqui da estação de tratamento de esgoto, movimentação de terra aqui, e a limpeza e o cadastro da rede coletora existente,
Toda a rede foi filmada, toda a rede existente foi filmada, aberto todos os postos de visita, feita a limpeza. Como disse antes, a população em 2002 não se interligou nessa rede. Então, praticamente, quase que 90% do sistema, a gente abriu os postos de visita, estava limpo. A população não estava... Agora tinha os 10% que a população automaticamente lá, quando dava um problema na drenagem, interligava, fazia essa interligação, que foi necessário limpar, fazer a limpeza, porque muitos dessa rede coletora do Alvorada não tinha para onde, ela não escoava, ela terminava em algum posto de visita que extravasava e o esgoto ficava lá correndo a céu aberto. Então foi feita a limpeza, foi feita as filmagens de toda a rede coletora. Então, com esse serviço de filmagem, a gente aproveitou e economizou muito. Foi feita aí uma otimização. Então, esperava-se executar 24 quilômetros da rede coletora. E com essas filmagens que foi feito, a gente viu que boa parte da rede estava boa e que dava para ser reaproveitada. Algum trecho ou outro que necessitaria mudar o diâmetro do coletor, certo? É que a gente atuaria. Algum trecho ou outro que necessitaria. Então, dos 24 quilômetros de rede, praticamente a gente fez 2 quilômetros mais 1.000. Aqui a execução das ligações dos ramais condominial e da ligação intradomiciliar, certo? Os trabalhos foram iniciados no mês de outubro de 2017, houve uma paralisação e a construtora voltou em 2018. Você vê, a gente entra em realmente nas residências para fazer ali o serviço aí da ligação intradomiciliar. Aqui é a ligação do ramal condominial, aqui o coletor de calçada. Não precisa interromper o tráfego na região. É por isso que essa é uma obra, até o sistema condominial proporciona também a gente interferir menos no tráfego, e é uma obra bem mais barata do que o sistema convencional. Proporciona também a gente interferir menos. Foram assentados, e é uma obra bem mais barata do que 10.174 metros de ramal já foram executados. As ligações intradomiciliares já foram feitas 1.800 ligações. Então, você vê aqui, está dentro da residência mesmo, passando pela sala, realmente tem que sair quebrando as residências lá, a maioria das residências ligam o esgoto na drenagem. Então, é necessário realmente fazer esse serviço aí de separar. Então, a rede antiga de drenagem a gente deixa para a coleta de água de chuva dos quintais, e é feita uma rede nova para coletar esse esgoto. Então, realmente é um serviço que agora, para não cometer o mesmo erro de 2002, do Alvorada, estamos entrando nas residências e fazendo as ligações, mostrando a importância de fazer essa ligação para não poluir o rio. Estamos entrando nas residências e fazendo as ligações, mostrando a importância de fazer... Aqui é a travessia do rio Ipojuca, certo? Essa travessia estava projetado um sifão invertido. E um sifão invertido para operação é muito complicado de se operar. E foi verificado que existia, através da topografia, existia condições de fazer uma passagem normal pelo leito do rio Ipojuca. Então foi feito em secadeira, e passamos com a tubulação aqui, deixamos até uma tubulação aqui de espera aqui para uma segunda etapa, para ampliação aí da vazão, e fizemos essa passagem aqui, essa interligação da bacia B
com a bacia A. Espera aqui para uma segunda etapa, para ampliação aí da vazão. E fizemos essa passagem aqui, essa interligação da bacia. Aqui é o interceptor, como eu falei anteriormente, já havia se construído 1 quilômetro de interceptor, certo? De 500 milímetros em fibra de vidro. E foi verificado através das filmagens que existiam 2 a 3 trechos danificados, que foram substituídos por essa obra, e mais uma implantação de 556 metros de interceptor, que é uma grande rede coletora, vamos dizer, de esgoto, que direciona todo o esgoto captado da bacia A e da bacia B e leva até a estação de elevatória final. Direciona todo o esgoto captado da bacia A e da bacia B. Um dos grandes problemas que tivemos no interceptor foram as desapropriações. Existiam 11 desapropriações a serem feitas, e isso aí devido à falta de fiscalização do próprio município, de deixarem a população construir em áreas de APP. Então, quando chegamos lá, tinha essas 11 residências que passavam, praticamente elas estavam dentro do leito do rio. Foi feito aí todo o procedimento, a identificação de casas a serem retiradas, que eram essas casas aqui, certo? Aqui é o leito do rio Pujuca, e aqui essas casas tinha uma casa aqui que estava praticamente já com pilar dentro do leito. E essas casas foram desapropriadas, demolidas, a demolição seguiu para o aterro da cidade. Então, antes também nesse trecho do interceptor, por estar à margem do rio Pujuca, é uma região lá bastante rochosa, havia aí desmonte quente da rocha. Então era feito todo o procedimento, antes do desmonte era feita aí a parte de licenciamento, a vistoria, a informação da equipe social para a população, a vistoria dos imóveis ali no raio de abrangência da detonação. No dia eram retirados os moradores ali ao entorno, a sirene tocava, era feito todo o procedimento. Depois, logo após as detonações, eram feitas vistorias nos imóveis, e qualquer dano a empresa se responsabilizava. Foram colocadas até como teve um trecho bastante crítico lá, que a população estava receosa com as detonações, devido até um incidente que aconteceu lá com abafamento. O material levou muita chuva, e durante a detonação voou lama para os telhados, e isso causou um receio muito grande. A gente botou sismógrafos justamente para verificar como é que ia se comportar, e também para ter dados técnicos para qualquer contestação. Então foi colocado sismógrafo, foi feito todo o procedimento para garantir a segurança. As ações temporárias que foram feitas durante o interceptor foi justamente uma engorda que foi feita no rio Pujuca, para fazer o caminho aí de acesso para fazer essa obra. Aqui era justamente essa parte aqui, onde tinha essas casas que avançavam sobre o rio. Aqui era o caminho antes, como eram feitas. Aqui é o caminho de serviço onde passa o interceptor, justamente esse aqui, onde ele pega toda essa área aqui dessa bacia A e da bacia B. Aqui mais na frente tem justamente essa travessia do rio, que ela volta todo o efluente aqui de contribuição da bacia B no interceptor, que vem coletando esse esgoto da bacia A à estação elevatória.
volta todo o efluente aqui. Aqui eram as fotos antes, aqui as residências aqui, questão da desapropriação. A estação elevatória. Uma foto mais perto aqui, ó. Aqui eram as fotos antes, aqui as residências aqui, questão da desapropriação. Aqui já é a foto depois, o caminho de serviço já executado. E aqui também um diferencial dessa obra é uma estação de tratamento provisória. Então, para não cometer, como falei anteriormente, o mesmo erro que foi cometido no passado, onde era feito primeiro os coletores, a rede coletora, depois que fazia toda a rede coletora, que fazia a estação de tratamento, e depois de tudo é que eram feitas as ligações intradomiciliares e as ligações de ramais de esgoto. Então, essa obra, como falei, cada uma dessas etapas andou praticamente simultaneamente. E para fazer isso, uma exigência da CPRH foi, à medida que a gente fazia as ligações intradomiciliares nessa rede coletora, a gente precisaria tratar esse esgoto. Então foi colocada essa estação de tratamento aí provisória, onde todas essas ligações, à medida que íamos ligando as residências, elas eram tratadas aí nessa estação de tratamento móvel. Onde todas essas ligações, à medida que íamos ligando as residências... Aqui é o trecho aqui, ainda com essas residências aqui foram demolidas. Aqui foi feito um caminho de serviço. Aqui era a preparação aí para o assentamento da tubulação do interceptor. Aqui os furos, as rochas. O abafamento. Aqui era a preparação aí para o assentamento da tubulação. Isso aqui é a margem do rio Pujuca, onde passa o interceptor. O assentamento da tubulação. Isso aqui é a margem do rio Pujuca. O serviço aí concluído aqui do caminho de serviço, que leva até a estação elevatória, como falei. Foi deixado, a Compesa vai deixar esse caminho de serviço aí para o município, que vai decidir se vai fazer o grande parque horizontal, se vai fazer uma obra de mobilidade urbana. Então vai caber ao município decidir o que vai fazer com esse caminho de serviço aí deixado pela Compesa. Fazer o grande parque horizontal, se vai fazer uma obra de mobilidade urbana. Aqui o preparo aqui do caminho de serviço. E aqui também essa obra também trouxe de diferencial essa fabricação das lajes pré-moldadas para substituição lá as tampas dos PVs. Anteriormente, na metodologia convencional, era concretada em loco. Então, a via ficava interditada por um certo período, causando transtornos. E com essas lajes pré-moldadas, o serviço é liberado no mesmo dia, sem ocasionar tanto transtorno para o trânsito aí da via. Sem ocasionar tanto transtorno. A estação elevatória final, certo? Estava toda cheia de lixo. E foram feitas algumas modificações, que o estudo dela era de 117 litros e ela passou para 450 para o final de plano. Algumas modificações foram necessárias na sua entrada e no barrilete de recalque. Então todas essas modificações foram estudadas e feitas. Ela já existia, já tinha sido construída em 2002, aí no período do Alvorada. Estava lá sem utilização. O emissário, que é a saída da estação elevatória, até chegar na estação de tratamento, todo esse fluente é bombeado da estação elevatória para a estação de tratamento pelo emissário. Certo? Então, nesse emissário também, pelo projeto Alvorada, ele tinha, recordo aqui, mas era um bombeamento de uns 60 metros de desnível, ou mais. E tinha sido planejado para uma vazão de 117.
e foi visto que, para atender o final de plano com uma vazão de 450 litros por segundo, ele não servia mais. Então foi feita implantada uma nova tubulação, que é esse emissário, em ferro fundido, de 600 milímetros agora, 1.500 metros, pela margem do rio Ipojuca. Então, isso aí foi uma mudança aí que realmente viabilizou muito a parte operacional dessa obra, e realmente foi muito feliz aí essa modificação desse emissário. Esse emissário ia se gastar operacionalmente muita energia, o que ia levar a custos operacionais aí, um sistema não, vamos dizer, não tão sustentável. E com essa modificação que foi estudada, realmente levou uma sustentabilidade maior ao sistema aí, vai se gastar bem menos energia. O sistema vai ser bem mais fácil de operacionalizar ele. Então, a saída dele agora é 4, não chega nem a 5 metros. A bomba coloca nem 5 metros de desnível aí. É só um peteleco para chegar na estação de tratamento. Então ele tem 1.500 metros, esse emissário. A estação de tratamento de esgoto, certo? Ela foi projetada aí para ter 10 módulos de tratamento. Iniciamos com os 4 módulos, e cada módulo aí com a capacidade de tratar 34 litros por segundo. Nessa primeira etapa vamos fazer uso aí desses 4 módulos, e com uma solução aí apresentada de baixo custo, praticamente o ASB, ele foi, pela simplicidade operacional dele, ele foi escolhido aí como primeira etapa no processo em uma planta de tratamento de esgoto, isso praticamente em todo o país. E lá, nessa estação de tratamento, vamos combinar o ASB com lodos ativados, certo? O que vai garantir aí uma eficiência de praticamente quase que 100%. Na teoria, quase que 100%, 90, 95 a 98%. E devido também ao terreno, ao solo, a topografia, foi o sistema aí, a composição desses dois sistemas, o ASB mais lodo ativado, o que melhor apresentou aí um custo-benefício. Primeiro, quando eu digo solo, porque lá é uma região rochosa. Gravatá está em cima do Planalto do Borborema, é uma região que tem uma presença uma região o solo lá é rochoso. É muita rocha, então não dá para fazer grandes lagoas, e também a topografia, como falei, é acidentada, não é uma região plana para fazer lagoas. Então, e também o preço, o custo de terreno lá, por ser uma cidade turística, é caro. Então, esse sistema aí de o ASB mais lodo ativado foi o que apresentou realmente o melhor custo-benefício, e com a desinfecção com UV. O ASB mais lodo ativado foi o que apresentou. Aqui, finalizando, foi feito todo o entorno da estação de tratamento, está plantando os mudas. Também foi disponibilizado 1.000 mudas para o município aí plantar nas áreas do município, e em áreas de preservação. Então tem um trabalho também nessa parte ambiental muito grande que o programa, o PSA, vem fazendo. E agradeço a presença aí dos companheiros compesianos que vieram honrar aí com sua presença, aos companheiros de Gravatá, Dona Terezinha, que é um ícone de Gravatá, a Enio, Vital, nosso companheiro Tônio. Realmente agradecer a presença aqui de todos os colegas engenheiros, e agradecer a presença de todos aqui. Realmente agradecer a presença. Alguma dúvida, engenheiros.
presença de todos aqui. Alguma dúvida, alguma engenheiro? Presença de todos aqui. Alguma dúvida, A minha pergunta é o seguinte: o sistema de decantação também é considerado água tratada? A minha pergunta é o seguinte: porque, por exemplo, tem um sistema na ilha de Itamaracá, construíram um condomínio de 500 apartamentos. Né? E sabe-se que não tem um palmo de saneamento na ilha. Não tem. E ali tem um sistema, que eu acho que foi a Compesa, eu não sei quem foi, fizeram um sistema por decantação, que a água é jogada dentro de um maceió, que vai desembocar no mar. Então eu queria saber se essa água, ela pode ser considerada como água tratada, né? Como você falou aí, 98% de... Eu acredito que, não sei, mas poderia ser feito um aquário e ter vida, né? A marinha por ali. Não sei se era um teste. No sistema aqui da cidade de Gravatá, foi feito essa composição aí do reator anaeróbico com sistema aeróbico, que é o do lodo ativado. Certo? Na saída do lodo ativado existe um decantador, um pequeno decantador modulado para aumentar mais ainda a eficiência aí da sedimentação final aí, já para passar para a desinfecção. Quando se há disponibilidade de grandes áreas, porque esse sistema foi utilizado aqui em Gravatá. Gravatá é uma cidade turística onde um metro quadrado é muito caro. Então a gente não dispõe de grandes terrenos para fazer o tratamento. E o solo também não ajuda para fazer essas grandes lagoas. E o relevo também é bastante acidentado. A gente não tem essa topografia de planície, como deve ser no caso da ilha de Itamaracá e também do Sertão. Estava até falando com um professor que onde todos é praticamente um consenso. Quem trata o esgoto é a bactéria e a luz solar. Então, aonde você tem uma grande disponibilidade de um grande terreno, é bem melhor você fazer essas lagoas. Mas para isso eu tenho que ter grandes áreas. Deve ser o caso lá. Então são as lagoas facultativas, onde realmente acontece o tratamento. Onde as bactérias estão ali e a luz solar também faz o tratamento. Não tem lagoa, não. Então ele despeja no maceió. Agora tem esse sistema de decantação, tem vários, acho que umas 20 ou 30 lagoas, não? Uns tanques, grandes tanques. Fechado, sem luz solar. Tanques fechados. Fechado. Pode ser filtro... Decantação, eu acredito que é uma decantação, depois uma mais baixa, depois uma mais baixa e vai... A lâmina de água vai passando. Eu acredito que seja isso. São lagoas em série aí. São lagoas em série, mas sem a incidência de luz solar, né? É estranho porque a lagoa tinha que ter essa incidência não tem não. E a dali ela é fechada, no caso. Fechada. São fechadas. Nossa, filtro eu acho que é isso. Exato. Isso é água tratada? É isso que eu queria saber. Tem uma a eficiência nesse caso é menor, mas é um sistema também muito utilizado. Se você botasse um aquário ali com vida marinha, com certeza não iria ter sobreviventes. A eficiência nesse caso é menor, mas um bom indício era na saída desse sistema aí ter algo desse tipo aí de peixes, entendeu? Se existe peixe ali, quer dizer que o sistema tá sendo bem de peixes, entendeu? Se existe peixe ali, quer dizer que o sistema Você falou ali na questão do trabalho social, né, junto às comunidades.
quais são os profissionais que atuaram nessa parte e também a preocupação da população é sempre na questão da conta. Quer dizer, como é que esse trabalho de informação chega a tranquilizar as famílias carentes nessa questão da nova conta, incluindo agora o tratamento de esgoto? Até Ana Cássia está ali, no final. Ela é a responsável lá por essa área aí do social. E realmente, com a metodologia utilizada nessa retomada dessa obra lá, que parou lá, com a Alvorada e foi retomada agora, o social foi muito importante para desmistificar justamente essas questões de tarifa, porque a tarifa deve existir uma tarifação para a sustentabilidade financeira e operacional do sistema, mas para isso o social faz um trabalho pesado, mostrando realmente os benefícios que essa obra vai trazer, as prevenções de doenças, o benefício que você vai ter de não ver mais o esgoto correndo a céu aberto, o benefício de ver um rio futuramente ganhando vida aí, sem você ser responsável pela poluição daquele rio. Então, a tarifação depois que você começa a operar esse sistema, a população vê que o esgoto não está correndo a céu aberto, que realmente seu esgoto está sendo tratado, a população adere, tem uma grande adimplência aí. Agora, se a população vê que o esgoto está sendo mal operado, que está correndo a céu aberto, então naturalmente ela não vai pagar. Naturalmente o índice de inadimplência aí vai crescer. Mas a própria população, com o trabalho social, vendo essa importância, e ele, à medida que a obra vai acontecendo, que o esgoto deixa de correr a céu aberto, ou nos canais de drenagem, ou através dos canais de drenagem, a população meio que já adere a isso e já que entende que é um benefício muito grande. É o que aconteceu em Itacaimbó, é o que está acontecendo em Gravatar. Hoje eu vi várias fotos de canais que a obra fez, os canais de drenagem, por onde corria o esgoto, que ali secou, o canal secou. Então só vai correr novamente quando chover, que vai correr água de chuva através desse canal a céu aberto. Então a população entende, a população ao ver que a obra está trazendo benefícios, ela praticamente nem mais questiona essa tarifação. Então a população entende, a população ao ver que eu gostaria de saber alguns encontros que as meninas fizeram, as assistentes sociais fizeram lá em alguns bairros. Eu participei, a Ana sabe disso. Mas houve rejeição. Quando as meninas explicavam tudo direitinho, eu escutei alguns moradores dizer: na minha casa ninguém entra, na minha casa eu não quero isso. Então, nesta situação, qual é a posição? Como é que fica? Eu escutei alguns moradores dizer: na minha casa ninguém entra, na minha casa eu mais não uma quero vez, isso. Então, nesta situação, a participação qual é a social também é importante, principalmente numa cidade como Gravatar, aonde o escoamento da água, que tem que fazer o ramal que a gente chama fundo de lote, que a casa do seu vizinho, o esgoto do seu vizinho passa através de sua residência, que vai pelo fundo de sua residência, que vai seguir as residências de seus vizinhos até chegar ao coletor que está na rua. Quando tem esse tipo de interferência, praticamente que a própria quadra convence lá o vizinho mais reativo que não está querendo aderir. Certo? Ele vai realmente verificar que o esgoto é um problema. Ele quer se livrar do esgoto. Então ele, quando começa a ver os benefícios, a aderência começa a realmente ser forte. Iniciamos realmente com aderência fraca, mas já nesse final, no final de obra agora, para metade final da obra, a aderência começou a crescer justamente por causa disso.
os esgotos que corriam ali no canal pararam, começaram a parar de correr pelo canal, e a população começou a verificar que o esgoto não estava mais correndo a céu aberto. Então, eles se livraram do problema, começaram a entender. Então, começaram a diminuir esse tipo de problemas. Começou a verificar que o esgoto não estava mais correndo a céu aberto. Esses bairros lá em Gravatá, tem um bairro da Boa Vista, a gente parte do bairro Novo, Coab 2, na Bacia B, Área Verde, Nossa Senhora das Graças, ali perto do Campo da Cerâmica. Então a gente já avançou em várias áreas lá. Nossa Senhora das Graças, ali perto do Campo da Cerâmica. Então a gente já avançou em várias áreas lá. Opa, Ricardo, boa noite. Com relação ao projeto, ele abrange 100% de coleta e tratamento de esgoto de toda a cidade. Como é que a Compesa vê isso em relação a áreas inacessíveis e prevê até a ampliação futura da cidade? Ele abrange 100% essa é a ampliação. Essa primeira etapa são 30%, 30% a 40% o atendimento aí de coleta e 100% desse tratamento, desses 30% de coletado. O restante da cidade já está dentro dessa primeira etapa, está sendo feito um projeto, certo? Da segunda etapa, que tem interferência sim nessa primeira etapa, tipo a travessia do rio, da bacia B para a bacia A, já foi considerada, já colocamos uma tubulação em duplicidade, vamos dizer, para esperar essa segunda etapa, a segunda etapa de obra. Então está levando, como a gente está andando com um projeto da segunda etapa, fazendo obra na primeira etapa e ao mesmo tempo, simultaneamente, fazendo esse projeto da segunda etapa, a gente está realmente levando em consideração sim esse projeto aí da segunda etapa. Então tudo está sendo pensado e estudado, vendo um todo, vendo a cidade com 100% saneada. Está tendo essa preocupação até mesmo para chegar lá na segunda etapa, tendo que refazer novamente trechos que a gente fez agora na primeira etapa. Então, um interceptor mesmo. Nós consideramos vazões que serão utilizadas na segunda etapa. Já consideramos como se fossem os 450 litros por segundo da segunda etapa. Nós consideramos vazões que serão utilizadas sobre os condomínios que ficam do outro lado da cidade. Tem muitos condomínios ali. Esse projeto vai atingir alguns, vai atuar ali ou ainda? Não, essa primeira etapa é a parte, vamos dizer, a parte sul, em referência ali a 232, a parte norte é desses condomínios, a parte sul da cidade, a parte ali mais do centro da cidade é que será beneficiada nesta primeira etapa. A segunda etapa vai ser necessário para quase que 200 milhões. Enquanto essa primeira etapa nós estamos investindo aí 35 milhões, a segunda etapa são 200 milhões. E está previsto para essa área aí dos condomínios, dessa parte, da parte norte da cidade, uma outra estação de tratamento. Certo? Porque foi verificado que ficaria muito caro levar o interceptor, que é essa grande tubulação que margeia o rio Ipojuca. Ficaria muito caro, ficaria muito caro prolongar ela. Verificou-se que era mais viável fazer uma outra estação de tratamento para fazer aí o tratamento desse setor aí dos condomínios. Porque ali são muitos condomínios, né? E realmente aquele tratamento é importante. Pronto, vai ser feito uma nova estação de tratamento nessa segunda etapa. Eu queria completar só a pergunta aqui com relação aos condomínios em Gravatá. Eu vi pelo menos um tem seu próprio tratamento d'água. Já conheceu lá? Com relação aos condomínios? Não sei, não lembro, faz muitos anos. Mas tem um condomínio lá em Gravatá que... Já conheceu?
Eu acho que sim. Ele faz o tratamento da água lá. O Caruatã, ele tem o seu próprio biodigestor. Caruatá. Ali no Giradouro. Sim. São poucos. A maioria dos sistemas utilizados nos condomínios é o de fossa com vala de infiltração. Fossa, sumidouro. A grande maioria são sistemas individuais. No caso do Caruatá, eu sei que um ou outro faz um sistema coletivo. No Interville mesmo tem um próprio tratamento e ele tem um emissário que joga num lago central lá do bairro, mas não tem órgãos que fiscalize realmente a eficiência desse sistema. Ricardo. Não tem órgãos que fiscalize realmente a eficiência desse sistema. Esse lado norte é uma outra estação de tratamento. Parte dessa parte norte da cidade, que é a área dos condomínios, é na bacia do Ipojuca. E uma parte dela, que é ali o primeiro posto, sentido Caruaru, o primeiro posto de combustível até o segundo acesso, que é o segundo posto BR, certo? Ali para a parte norte, para a parte de trás, é a bacia do Rio Capibaribe. Ô Ricardo, saindo um pouco desse foco do benefício das famílias, né, que isso é notório, mas indo um pouco para aquele tema que você abordou no início, que é a despoluição do rio. Né? Gravatar, tendo essa iniciativa, ela vai proporcionar para que o município seguinte, mais abaixo, desfrute de um rio mais limpo, uma vez que você fez esse tratamento. Mas para Gravatar usufruir, a cidade ascendente é que tem que fazer, no caso Bezerros. E aí, eu como de Gravatar, fica a pergunta, existe algo já pensado pela Compesa para Bezerros, para que Gravatar usufrua de um rio despoluído? Sim, toda a bacia do rio Ipojuca está se fazendo ou obras, ou já está se pensando, ou já está sendo realizadas os projetos. Tacaimbó, Sanharó, Caruaru, Bezerros está em fase de projeto. Xangrande, toda a bacia dos 26 municípios que estão ali margeando o Rio Ipojuca serão feito o programa vai atuar nesses municípios. Mas um outro fato, o próprio rio, ele com a sua autodepuração, do ponto de lançamento até alguns quilômetros depois, praticamente que o próprio rio ele se recupera. Lá em Gravatar mesmo, o grande lançamento é notório até. O grande lançamento ali no centro urbano, o rio tem uma cor escura. O rio é morto. Mas 2 quilômetros, 3 quilômetros rio abaixo, você vai vendo já que a coloração, o rio vai criando vida novamente. Então ele já tem a própria natureza tem faz esse papel aí que a gente faz numa estação de tratamento de esgoto, certo? Para não contaminar. O próprio rio ao longo dele ele faz esse processo. As bactérias fazem o processo de depuração da matéria orgânica, o sol, a incidência. Então, se não houvesse nenhuma, vamos dizer, mais nenhuma poluição ali pontual nas cidades, vamos dizer, Gravatar 10 quilômetros abaixo, o rio já teria vida novamente. O próprio rio ele se encarrega por isso. Ricardo. Mas é lógico, é importante a gente, em Bezerros, não poluir o rio. Isso aí é um fato. A gente não pode agir dessa maneira. É lógico que tem que ter o tratamento de todos os municípios que estão ali margeando o Rio Ipojuca. Ricardo. Boa noite. Em cima do que ele falou ali, esse questionamento, como você disse, ao longo do rio existem algumas cidades, né, que estão sendo feita a questão do saneamento e outras não. Por exemplo, eu posso citar como exemplo São Caetano.
São Caetano é uma cidade que o sistema de saneamento começou, mas ele está paralisado hoje, ele está só em torno de 10%. E ele também faz parte, só que ele não está incluído nesse programa do PSA. O sistema de saneamento é feito via FUNASA e Prefeitura. Eu te pergunto, a Compesa existe algum programa ou alguma ação para que seja retomado essas obras? Porque ela é paralisada há quase 10 anos. Sim, como falei anteriormente, a grande preocupação da política pública, a gente que demonstrei aí dos anos 70 aos anos 2002, 2016, 2006, quando houve o projeto Alvorada, quando vieram pensar novamente saneamento, se passaram aí mais de 30 anos parado. Isso por falta de políticas públicas preocupadas nessa área de esgotamento. A política pública talvez estava com certeza voltada mais à parte do abastecimento. Muitas vezes a gente se preocupa mais em realmente levar água, porque realmente é onde onde a população sente mais falta, vamos dizer. Então, as políticas públicas estavam mais voltadas nessas épocas para a parte do abastecimento, o abastecimento de água, e se esqueceu do esgotamento. Então, eu acredito, é o que eu vejo, a grande mudança de cenário aí, a política pública agora pensando mais, voltada mais para a parte do esgotamento, os órgãos fiscalizadores, CPRH, noto o Ministério Público, noto que esses órgãos estão mais preocupados e fazendo com que as empresas de saneamento se voltem mais para essa área. E aí é só mudança de concepção de política pública mais voltada ou para a área de água ou para a área de esgoto. Eu acredito que está acontecendo já essa mudança. Em verdade, pegando o gancho que você está falando aí, a questão da paralisação do sistema de esgotamento, ele se deu a partir da extensão do BNH. Porque na época que existiu o BNH, tanto a questão de água como a questão de esgoto, eles sempre andavam juntos. Com a extinção do BNH, até mesmo aqui dentro da cidade de Recife, o sistema de saneamento praticamente a Compesa paralisou e ela sempre deu ênfase à questão de água. A título só de informação, vamos citar assim, por exemplo, o bairro do Ipsep. O bairro do Ipsep, em 64, 65, ele tinha água em pequenas regiões, tinha abastecida com torneiras. Evoluiu, e hoje ele tem 100% de água, e agora, o ano passado, o ano retrasado, foi quando veio se completar o sistema de esgotamento sanitário. Na Vila Velha existia, mas o esgoto era lançado bruto no Rio Jiquiá. Então, com a extinção do BNH, o sistema de saneamento totalmente paralisou, que ficou só a questão do financiamento e caixa econômica. E a própria Compesa, ela nunca olhou para o saneamento como foco, ela sempre olhou para a água. Ela só teve uma melhora, na verdade, na questão de saneamento, quando dentro da empresa se criou uma gerência focada só para esgoto. Foi a gerência metropolitana de esgoto. Aí sim, passou a se preocupar com o esgoto, porque o que é que acontecia? Hoje o camarada, quando era gerente na Compesa, ele tinha no birô dele 90% de problema de água e 10% de esgoto, ele nem olhava. Aí quando conseguiu se retirar esse problema e colocar num ponto só, aí realmente houve alguma evolução no esgoto, mas só de melhoria de sistema. Em termos de tratamento, não, porque a empresa não tinha recursos para investir. E se sabe muito bem que para construir existem N órgãos de financiamento. Agora, para manutenção, ninguém dá R$1 para manutenção. Esse é que é o grande problema do saneamento. Com esse programa aí feito junto com a antiga Odebrecht Ambiental e agora com a BRK, a gente nota que houve uma melhora, porque realmente está se injetando dinheiro. Então, o problema maior é esse. Água você não tem nem tanto problema com a questão de manutenção, mas esgoto, por ser um produto, uma qualidade muito agressiva, se não se intensificar a manutenção, você se degrada com pouco tempo. A gente tem exemplo aí. Caruaru é uma cidade que é saneada, mas não trata. Grande parte do sistema de esgoto de Caruaru é lançado no Rio, porque a estação, apesar de ser uma estação modificada, moderna, mas 100% do esgoto de Caruaru não é tratado. Esse é que é o grande problema. Obrigado.
porque a estação, realmente a região metropolitana do Recife já foi referência no Brasil como uma das cidades mais saneadas do Brasil. Sempre os pernambucanos estiveram nessa vanguarda aí do saneamento, e realmente por uma questão de políticas públicas mais voltada para a necessidade da população, que era a parte de água, até mesmo porque Recife vivia no rodízio algumas décadas atrás, e o foco principal começou a ser realmente água, e os investimentos passaram realmente para a parte de abastecimento de água. Com Pirapama, a região metropolitana aí saiu do rodízio, foi equacionado essa parte aí do abastecimento, e acredito sim que o foco agora é a parte do saneamento, através de parcerias com o privado, e realmente aumentar o investimento aí nessa parte do esgotamento. Através de parcerias com o privado, e realmente aumentar o investimento aí nessa parte do esgotamento. Fez pelo computador? Mas lá já foi equacionado, já foi fechado. Mas lá já foi equacionado, já. Uma última pergunta aqui. Essa água tratada da lagoa, né, feito que seria tratada, né, considerada tratada na lagoa, segue para onde? Uma pergunta aqui. Essa água volta no sistema de Gravatá, após ela entrar pelo reator anaeróbico, saída para o sistema de lodos ativados, vai para a decantação, segue para desinfecção, que não é feito com cloração, lá ia ser cloração no projeto inicial, mas foi colocado para ultravioleta a desinfecção. Ela segue a estação de tratamento está na margem do Rio Pujuca, ela volta para o Rio Pujuca. Então essa água volta para o Rio Pujuca tratada. Essa lagoa seria obedecendo toda a legislação. 50% praticamente, né? Porque ainda tem outros processos para chegar. O sistema de Gravatá não é através de lagoas. Ela é o sistema de reator anaeróbico com lodos ativados. Esses dois processos aí, essa combinação de processos, garante aí uma eficiência aí de 95% a 98%. Após sair desse processo, ela passa por uma desinfecção ultravioleta e ela volta para o corpo do rio Ipujuca. Eu conheci o sistema ambiental ali em Dois Unidos, sistema ambiental, uma empresa, né, que coleta os caminhões de fossa, né, que aquela região ali nossa toda no litoral norte não tem saneamento, e é jogado lá. Eles medem a densidade do caminhão, o pH, e fazem esse processo todo. Eu visitei o processo todo. E depois é jogado no rio. Inclusive com uma espuma branca. Que pureza é essa? Né? Já o outro, a rodoviária, é direto. Não existe mais coleta de nada. A rodoviária aqui nossa, ela é jogada no canal direto já para essa empresa que faz o tratamento. Né? Então, não existe um padrão assim para você dizer, olha, existe um tratamento de água padrão para se fazer aqui. Não existe. Pelo menos eu não desconheço. Né? Cada um faz o seu, mas está sempre, de alguma forma, poluindo o rio. Né? Menos ou mais, mas está sempre poluindo. Existem várias formas aí de tratamentos, vários processos, e aí tem que se escolher. O projetista é quem vai decidir qual é o mais eficiente
para determinado efluente, para aquele tipo de efluente que você está produzindo, qual é o tratamento mais eficiente, qual que tem o melhor custo-benefício. Talvez você... a reciclagem, por exemplo... O corpo receptor, você pode dispor aí nesse corpo receptor, não precisa tanto, esse corpo receptor você tem uma classificação mais, vamos dizer, menos rigorosa, você possa ter uma eficiência um pouco menor. Então aí varia do corpo receptor que vai receber esse efluente, o tratamento que você tem que fazer nesse efluente. Estou levantando mais isso porque, por exemplo, em países mais primeiro mundo, né, a gente vê que o próprio rio é reciclado. Né? Existe vida marinha, existe a captação para o abastecimento nele, a disposição também. Passa pelos banheiros, passa por tudo e volta para o rio e continua sendo utilizado. Quer dizer, é uma reciclagem grande. Esse condomínio de Gravatá que eu presenciei, eles faziam a reciclagem, só que a água, eu não sei se era lá, mas ela já saía com uma tonalidade diferente para voltar, por exemplo, para a descarga. O banho seria a água que viria normal da Compesa. Mas descargas, essa água exato, essa reciclada ela já vinha com uma cor diferente, para exatamente saber que aquela ali é uma água reciclada. Ela azulzinha, com certeza não era igual que viria da Compesa, mas era uma água reciclada. Então, foi um sistema muito interessante que eu conheci. Os jardins também. As plantas agradecem. Água reciclada. Então, foi um sistema muito interessante que eu conheci. Os jardins também. As plantas agradecem. Okay. Muito boa a colocação aí. Realmente, em algumas indústrias, realmente o efluente de saída ali não é compatível para o sistema projetado e é necessário que se faça essas estações de tratamentos privadas aí. De saída ali não é compatível para o sistema projetado e é necessário que se faça essas estações de tratamentos privadas aí. Encerramos agora as perguntas. Chamamos o nosso inspetor da Regional CREA Gravatá, Vital Medeiros, para entregar o certificado ao palestrante Ricardo Malta. Muito obrigado, Ricardo Malta, o nosso inspetor pelo tema. Regional CREA Gravatá, Vital Medeiros, para entregar o certificado. Pessoal, obrigada, boa noite, voltem em paz, os que viajam, bom retorno. Pessoal, obrigada, boa noite, voltem em paz, os que viajam, bom retorno.